alunos, aqui quem fala é o professor Arlan Francisco. Estou aqui trazendo para vocês mais uma aula de matemática, certo? Bem, pessoal, vamos ver qual o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje. Só lembrando mais uma vez, pessoal, que essa aula é para o 7º ano, certo? Da modalidade EJA. Nosso tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante, certo? É divisão com números na forma decimal. Bem, pessoal, a divisão é uma operação matemática básica mais difícil em um dos conceitos mais complicados do ensino fundamental. Diferentemente das outras operações, o algarismo utilizado para resolvê-la envolve uma série de regras para casos específicos de números presentes no divisor ou no dividendo. Uma dessas regras refere-se à divisão com números decimais. Desse modo, discutiremos uma das técnicas mais eficazes para a divisão envolvendo número decimal. Creio que, pessoal, que é uma das dificuldades de muitas pessoas quando envolve divisão por número decimal. Professor, o que é isso, número decimal? Divisão, aqui, pessoal, aqui ao lado, olha, quando eu tenho um número, por exemplo, 5,82, 58,2 dividido por 4. E aí, como é que eu faço a divisão? Vamos ver daqui a pouquinho. Bem, pessoal, divisão com números decimais, veja bem, para dividir números decimais, é necessário conhecer o procedimento adequado quando o divisor é maior que 10. O procedimento adequado para a divisão com números decimais é feito com os seguintes passos. Primeiro passo, contar as casas decimais do divisor e do dividendo. Escolher o maior entre esses números. Ou seja, o número que tiver o maior número de casas decimais, eu vou escolher ele. Certo? Por exemplo, 2,22. Tem duas casas decimais após a vírgula. 2,2, uma casa. Vou escolher o que tem mais casas decimal. Segundo passo, calcular a potência 10 elevado a n, ou seja, sendo n o número escolhido do passo anterior. N será o número de casas decimais que vai ter após a vírgula do maior número, certo? O maior número que tem casas decimais. Terceiro passo, multiplicar o divisor e o dividendo pelo resultado dessa potência. Quarto passo, realizar a divisão propriamente dita, que é a divisão comum que fazemos no dia a dia. Aquele forma método de chaves. Vamos ver agora, pessoal, passo a passo, como que fica essa divisão. Bem, pessoal, para cumprir o último passo, utilizamos o método chave, também conhecido como algarismo da divisão, que é uma técnica mais utilizada no Brasil. Vamos ver aqui, pessoal, o exemplo 1, olha. Calcule a divisão de 3,82 dividido por 0,2. Primeiro passo é identificar o qual, pessoal. Olha, qual é o número que tem mais casas decimais após a vírgula? Observe que 0,2 só tem um 2. E 3,82 eu tenho duas casas decimais, certo? Então, o que é que eu faço? Vou pegar o número de maior casa, que é duas casas decimais. Feito isso, pessoal, escolhemos o número 2, não é isso? Vamos para o seguinte passo. Passo número 2. Para cumprir esse passo, paramos o seguinte. 10 elevado a 2 é igual a 100. Professor, por que 10 elevado a 2? Bem, pessoal, a 2, porque, como eu falei antes, o número que tem mais casas decimais é 3,82. São duas casas decimais. Pois se fosse 3 casas, era 10 elevado a 3. Tranquilo? 10 elevado a 2 é igual a 100. Tranquilo? Então, o que isso significa para o passo 3? Eu vou multiplicar 3,82 por 100 e multiplicar 0,2 por 100. Professor, por que o senhor multiplica os dois, se o senhor só pegou a quantidade de casas decimal de um número? Bem, pessoal, eu multiplico dos dois porque eu não posso alterar, entende isso? Eu não posso alterar o valor de cada um, eu não posso alterar o resultado final da divisão. Por esse motivo, eu tenho que mexer nos dois membros igualitariamente. Ou seja, vou multiplicar 3,82 vezes 100, 382. 0,2 vezes 100, 20. Agora, o novo número eu tenho 382 dividido por 20. Observe o seguinte aí. O que é que eu fiz com isso? Qual é a minha intenção?
Observaram? Pensaram? Ah, professor, teve um aí que respondeu, hein? Ah, professor, agora temos um número inteiro dividido por um número inteiro. Observe que agora eu vou ter 382 dividido por 20. Essa é a ideia, professor? Ter um inteiro dividido por inteiro? Acertou em cheio quem falou isso. A ideia, pessoal, é transformar esse número decimal em um número inteiro, para assim eu simplificar a minha divisão. Simplesinho, numa boa. Vamos ver como é que fica essa resolução. Bem, pessoal, a resolução fica do seguinte passo. Vamos dividir 382 dividido por 20. Simples demais, certo? 382 dividido por 20, ó, 38. Vamos lá, 38 dividido por 20 é 1 vezes 20, 20. Para 38, temos 18. Abaixo ao 2, tenho 182. Dividido para 20 é a 9. 9 vezes 20, 180. Para 182, tem o resto 2. Ou seja, 3,82 dividido por 0,2 é igual a 19 e tendo como resto 2. Simplesinho. Se for necessário, pessoal, prosseguir dividindo, utilizando o processo adequado. Se for necessário, pode continuar a divisão. Aqui aconteceria o quê? Abaixava um zero aqui, ficaria 20. Colocava uma vírgula no meu quociente, ficaria 20 dividido por 21. O resultado daria 19,1. Mas nesse primeiro passo, nessa primeira retomada, o ideal que eu devo mostrar a vocês é o quê? Pegar o número decimal, transformar ele em um inteiro. Não só o primeiro, não só o segundo membro. Os dois números, transformar os dois em números inteiros, para assim fazer a divisão. Se você colocar na calculadora de vocês 3,82 dividido por 0,2, vai encontrar 19,1. E se você também dividir na calculadora 382 dividido por 20, vai encontrar 19,1. Professor, por que vai dar isso? Se aqui não é 3,82, já é 380 dividido por 20, outros valores totalmente diferentes. Outros valores, porém, olha o que eu fiz anteriormente. Eu multipliquei 382 por 100, mas o 0,2 eu também multipliquei ele por 100. Ou seja, multiplicando os dois por 100, eu não altero o resultado da minha divisão. Certo? Professor, se eu multiplicasse os dois por 1000, alterava na divisão? Não. Multiplicasse os dois por 1 milhão, alterava na divisão? Não. Multiplicasse os dois por 5, alterava na divisão? Não alterava. Mas qual é a minha ideia? Não é só eu não alterar. A ideia é eu transformar os dois números decimais em dois números inteiros. Ah, professor, para excluir aquela vírgula. Muito bem. Quem pensou assim está corretíssimo. É eu transformar um número inteiro, eu esqueci essas vírgulas. Por quê? Porque fica mais fácil para mim dividir no papel. Na calculadora é fácil. Pode colocar na calculadora do jeito que está aí, que a calculadora vai dar o resultado 19,1. Numa boa, tranquilo. Mas a ideia aqui é você saber construir com as suas próprias mãos. É você saber resolver ali no caderno, você escrevendo. Por que é ideal? Porque se você pegar um concurso que você vai fazer futuramente, hein? Sabemos que existe concurso e todo mundo almeja um concurso público, que é um emprego vitalício e permanente para todos. Mas bem, pessoal, observe que vai ter questões que vai lhe pedir divisão no número decimal. E aí, se eu sei só fazer com a calculadora, e agora? Por esse motivo, essa aula é fundamental para você que pretende fazer um concurso, ou mesmo para você que almeja fazer uma conta no mercado, para você que almeja conhecimento, divisão de números decimais é essencial, certo? Vamos avançar um pouquinho. Exemplo 2, ó. Vou fazer o seguinte agora, ó. Sabendo que a área de um retângulo é 544,214 metros quadrados e a sua largura mede 15,4, determine a medida do seu comprimento. Ou seja, para se calcular a área total de um retângulo, como é que a gente faz? É a altura vezes a largura, ou seja, largura vezes comprimento e vice-versa. E eu vou chegar à área total. Então, para se encontrar o seu comprimento, eu tenho que fazer o quê?
fazer a divisão de quem? Dividir 544,214 dividido por 15,4, certo? Vamos ver como é que fica essa divisão para encontrar esse comprimento. Primeiro passo, pessoal, observar o seguinte. Olha, observe o número. Vou voltar até um pouquinho aqui, olha. Esse número, não é esse daqui, 544,214 dividido por 15,4? Quantas casas decimais após a vírgula eu tenho? Tem 1, 2, 3. E aqui nesse outro eu tenho quantas casas? Apenas 1. Então eu pego esse daqui como base na minha multiplicação, certo? Para elevar o número da minha potência. Então a minha potência vai ser elevada a 3, porque aqui eu tenho 3 casas. Ficando assim, olha. Observe que 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 544,214 por 1000 e também multiplicar o 15,4 por 1000. Feito isso, está aqui, ó. 544,214 vezes 1000, eu tenho 544.214. E 15,4 vezes 1000, eu tenho 15.400. Simplesinho, uma boa. Tenho agora que fazer o quê? Dividir 544.214 dividido por 15.400 pelo método Chaves. Professor, só isso? Só transformar um números em inteiros e fazer a divisão? Só isso, simples, numa boa. Muito fácil. Vamos lá. Eu pego como base quem aqui para dividir? Eu vou olhar. Eu tenho que dividir minha divisão. 5 é menor que 15.000. 54 é menor que 15.000. 544 é menor que 15.000. 5.442 é menor que 15.000. Mas 54.421 é maior que 15.400. Então aqui só vou deixar de fora o 4. 54.421 dividido por 15.400 é a 3. 3 vezes 15.400, 46.200. 54.441 menos 46.200, só fazer a subtraçãozinha simples. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 4 menos 2, 2. 4, pega um emprestado, fica 14. 14 menos 6, 8. Era 5, emprestou, fica com 4. 4 menos 4, 0. Não é necessário colocar. Próximo passo é fazer o quê? Abaixar o número 4. Abaixar o número 4, já utilizei todos os meus algarismos do meu dividendo. Feito isso, eu tenho 82.214 dividido por 15.400, que é a 5. 5 vezes 15.400, 77.000. 77.000 para 82.214, me sobra 5.214. Ou seja, quando eu dividir 544,214 por 15,4, eu vou ter como resultado 35 e como resto 5.214. Se continuarmos a divisão aqui, pessoal, vamos encontrar 35, alguma coisa, certo? Que, como eu falei a vocês, o interessante é vocês agora, nesse momento, aprender a transformar o número decimal em número inteiro, e depois que eu transformar em decimal inteiro, eu fazer a divisão. Essa divisão aqui ela é simples, todos vocês já conhecem, já sabem, dá para resolver numa boa divisão de números inteiros, já foi muito trabalhada. A ideia aqui é trazer o decimal para um inteiro. Mas vamos resolver umas agora até o fim, certo? Vamos lá. Vamos dividir agora, pessoal. Olha, calcule a divisão de 3,4 por 2. Quanto que é 3,4 por 2? Veja bem, pessoal, o dividendo possui uma casa decimal após a vírgula. Já o meu divisor não possui casa decimal. Então, eu pego quem tem casa decimal. Quantas casas decimal eu tenho? Uma casa decimal. Feito isso, o 10 vai ser elevado a 1. 10 elevado a 1, 10. Feito isso, eu vou fazer o quê? Multiplicar 3,4 vezes 10 e multiplicar 2 vezes 10. Os dois eu tenho que multiplicar por 10. 3,4 vezes 10, 34. 2 vezes 10, 20. Agora eu tenho 34 dividido por 20. Inteiro dividido por inteiro? Simples. Vamos ver como é que fica. Fica desse seguinte modo, pessoal. Olha. 34 dividido por 20 é a 1. 1 vezes 20, 20. Para 34, 14. 14, eu boto um 0, fica 140. E coloco uma vírgula no meu quociente. 140 dividido por 20 é a 7. 7 vezes 20, 140. Para 140, 0.
Ou seja, 34 dividido por 20 é igual a 1,7. E 3,4 dividido por 2 é o mesmo resultado, 1,7. Pessoal, observa aqui que no primeiro passo eu coloquei direto, 3,4 dividido por 2. 3,4 dividido por 2,0. Como assim, professor? Não entendi. Pessoal, eu tenho essa opção. Não necessariamente eu devo multiplicar por 10, ou por 100, ou por 1000, para transformar em inteiros. Eu posso também acrescentar casas decimais. Pode acrescentar casas decimais? Posso. Simples, olha. 2 e 2,0 não é a mesma coisa? Aí o que vai acontecer? 3,4, 2,0. Quantas casas decimais eu tenho em 3,4? Uma. Quantas casas decimais eu tenho em 2,0? Uma. Quando eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, o que é que eu faço? Eu esqueço que existe vírgula. Só isso, olha. Olha o que eu fiz aqui, olha. Apaguei essa vírgula, que eu estou com a setinha em cima. Apago essa outra vírgula, que eu tenho 34 dividido por 20. Faço a divisão e encontro 1,7. Que legal, professor. Então quer dizer que quando eu tiver casas decimais iguais, é só esquecer a vírgula e fazer a divisão normal? Só isso. E vamos encontrar o resultado certo? Só isso. Simples demais, hein? Vamos ver como é que fica aqui na frente. Aqui agora, olha. Eu tenho 1,44 dividido por 0,12. Quantas casas decimais eu tenho 1,44? 2. E 0,12? 2. 2 e 2. Então 10 é elevado a 2. Posso elevar 10 a 2, tranquilo, numa boa, que vai dar 100. Multiplico 1,44 por 100, 144. E 0,12 vezes 100, eu tenho 12. Que legal. Posso fazer por espaço? Pode, numa boa. Só que, pessoal, observe o seguinte, olha. Veja bem comigo aqui rapidinho. 1,44, duas casas. 0,12, duas casas também. Então, é só esquecer a vírgula, olha. Se eu esqueço essa vírgula aqui, que número eu tenho? 144. E aqui no 0,12. Se eu esqueço essa vírgula, eu tenho quanto? 0,12. 0,12 é a mesma coisa que 12, então 0 à esquerda não tem valor quando eu esqueço essa vírgula. Certo? Então, eu vou ter 144 dividido por 12. Vamos ver como é que fica essa resolução. Aqui, olha. Esquecendo a vírgula, olha. 1,44 e 0,12. Esqueço a vírgula, porque são casas decimais iguais. 2 e 2 após a vírgula. 144 dividido por 0,12, que é a mesma coisa que 144 dividido por 12. 144 dividido por 12, eu tenho 14 dividido por 12, 1 vezes 12, 12. Para 14, 2. Abaixo 4, tenho 24. 24 dividido para 12, 2. 2 vezes 12, 24. Para 24, 0. Ou seja, 1,44 dividido por 0,12, eu tenho como resultado exato 12. Simplesinho, hein, pessoal? Toda vez que você vê um número decimal dividido por outro decimal, e esses dois decimais têm a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula, o que é casas decimais? Números após a vírgula. Só isso. Ó. Aqui, 144. 4, 4. Dois números. E aqui, 0,12, 1 e 2. Dois números. Esqueça a vírgula e faça a divisão numa boa. Tranquilo, que vai dar o mesmo resultado. Pode colocar na calculadora de vocês aí, 1,44 dividido por 0,12. Vocês vão encontrar exatamente 12. E colocando 144 dividido por 12, também vai achar 12. Simples e uma boa. Bem, pessoal, trago essa atividade aqui para vocês, bem simples, certo? Para quem prestar atenção na aula corretamente, a atividade está simples, certo? É tudo referente ao que acabamos de ver. Está aqui no link da descrição do vídeo. Você clica no link, vai ser direcionado para o Google. Lá vocês têm um questionário, responde o questionário. Assim que responder, clica no botão enviar, caminha de volta para mim que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Tranquilo? E aqui, pessoal, agora trago esse desafio para vocês. Não está tão difícil, mas também não está tão fácil. Está mediano. Quem prestou atenção na aula vai saber resolver. E quem não prestou atenção, está em dúvida, aconselho, volte e assista de novo, certo? Olha, aqui eu tenho 0,2 dividido por 0,02. E aí, qual a resposta? A, B, C ou D? Desafio bacana esse, hein? Pense aí e resolva. E aqui, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, eu tenho essa reflexão para você. Persista. Se tudo fosse fácil,
qualquer um conseguiria. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dar aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.